Olá, obrigado por você estar aqui neste canal Voz Batista Brasil. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Se você não curtiu, curta esse canal, porque assim você vai nos ajudar através da plataforma dele ser mais divulgado, mais assistido, mais ouvido pelas pessoas. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com você a respeito de uma percepção cristã, conservadora, a respeito do carnaval. Essa percepção ela é conservadora porque ela busca diretrizes nas escrituras sagradas, e os batistas têm como princípios: primeiro, número 1, que Jesus Cristo é o Senhor, e o segundo princípio é que nós nos dirigimos pelas escrituras sagradas, a Bíblia interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui às vésperas do Carnaval, estamos vendo todos os sinais do Carnaval aqui na zona norte da cidade do Recife, região de Casa Forte, região de Parnamirim, Apipucos, Casa Amarela, Poço da Panela. Essa área toda, nós já sentimos já há algumas semanas as primeiras manifestações do Carnaval. E Poço da Panela, que é um dos bairros mais bucólicos e mais agradáveis da nossa cidade, ele tem uma prévia de Carnaval, que o Carnaval do Poço da Panela está para o Recife, assim como o Carnaval de Olinda está para a região metropolitana do Recife. Então nós já estamos vivendo esse clima, e é muito comum nesse período pessoas que estão começando a sua vivência numa fé evangélico-batista, e essas pessoas geralmente perguntam: como deve ser o meu procedimento em relação ao Carnaval? Um crente deve ou não deve participar? É certo ou errado um crente ir a um carnaval? É bom ou ruim um crente participar do carnaval? Essas perguntas sempre vêm, e muitas pessoas têm uma posição muito fixa, e elas têm o seu critério para dizer que um crente não deve participar. Porém, eu, como pastor batista, ao longo de mais de 40 anos, nunca adotei a política de decidir pela vida do outro, nunca adotei a política de igreja dizer para o membro, para aquele que participa da sua vida, o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. A minha política é uma política de liberdade de consciência. Nós precisamos que as pessoas tenham autonomia, tenham capacidade, que sejam capazes de dizer o porquê elas fazem uma escolha desse tipo ou daquele tipo, porque elas fazem ou deixam de fazer. Igreja não é uma casa legislativa para ficar dizendo para as pessoas o que elas devem ou não. E isso é diferente de uma troca de conversa, de um diálogo, de um aconselhamento. Quando uma pessoa faz uma pergunta para o pastor vai fazer ponderações por aquilo que ele tem de experiência, pelo conhecimento que ele tem, ele vai expressar a sua percepção. Isso é uma coisa legítima, é legítimo que nós expressemos nossos pontos de vista com as pessoas para que elas façam uma ponderação e tomem suas decisões. No meu caso, eu gostaria de trazer aqui preliminarmente algumas palavras. A primeira palavra é de um texto das Escrituras Sagradas de Gálatas 5,13, que ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Essa é a regra geral. Nós fomos chamados para a liberdade. A liberdade é uma das expressões mais bonitas da fé, efetivamente evangélica. É a liberdade que a gente vê lá no Jardim do Éden, que a gente vê no diálogo de Deus com Caim, que nós vamos encontrar no Novo Testamento, quase que na maioria absoluta das vezes, a palavra liberdade como sinônimo de salvação. Então a liberdade é algo preciosíssimo para a nossa vida. E ele está dizendo: vocês foram chamados para a liberdade. Essa é a regra geral. Jamais alguém vai tirar a sua liberdade. Jamais alguém deve tirar a sua liberdade. A fé, ela está ligada à nossa liberdade diante de Deus.
E aí nós temos então a consciência de tomar decisões, de fazer ou deixar de fazer, não porque uma pessoa gosta, a outra não gosta, porque o costume diz, a moral diz, mas porque você tem consciência. Nós fomos chamados para a liberdade, é o que diz o texto. A segunda palavra que eu gostaria de dizer, se a primeira tem a ver com a nossa cidadania no reino de Deus, a segunda palavra tem a ver com a nossa cidadania brasileira. A Constituição brasileira, no seu artigo 5, ela diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, veja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. E se uma pessoa, mesmo sabendo que é ilegal e ela faz, ela vai ter que arcar com as consequências da decisão que tomou, ela vai sofrer um processo, ela vai ser devidamente julgada e ela vai ser sentenciada e ela vai ter uma penalidade como consequência da escolha que fez, pelo uso da liberdade dela contrário à lei do país. E até onde nós sabemos, não é ilegal um cidadão brasileiro participar do carnaval. Também existe uma terceira questão que eu colocaria, que é a questão do juízo ético. Então, se nós temos a consciência de que, como cidadãos do reino de Deus, nós somos pessoas livres e temos consciência que, como cidadãos brasileiros, nós não somos obrigados a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, a não ser em virtude da lei, nós então estamos diante de algo que nós chamamos de juízo ético. Juízo ético é o juízo crítico que nos ajuda a tomar uma decisão, escolhendo aquilo que é bom para a nossa vida e deixando de lado aquilo que é ruim. Então, liberdade é você ter essa capacidade crítica, essa capacidade ética de dizer não quando tem que dizer não e dizer sim quando pode dizer sim. Essa é a questão da ética. A moral é diferente. A moral ela é uma regra social, é um costume comunitário e que, portanto, quando você toma a decisão de viver numa comunidade, você tem que, sabendo os costumes da comunidade, você tem que fazer o seu jogo de cintura. Ou você vai mudar de comunidade, ou você vai romper com o pensamento da comunidade, ou você vai simplesmente trabalhar a cabeça da cultura dominante na sua comunidade para que a comunidade consiga enxergar que a moral diz o que é certo e errado, a ética diz o que é bom e ruim. Há coisas que num determinado contexto, numa determinada época, ela é boa, numa outra, ela é ruim. Eu já vivi isso. A minha adolescência eu vivi numa cidade de Garça, lá no interior de São Paulo, e naquele período o crente não podia ir ao cinema. Era uma cidade de 40 e tantos mil habitantes e que, portanto, todo mundo sabia da vida de todo mundo. E a exigência em cima dos crentes era muito grande. Então, quando um crente ia ao cinema, era um escândalo. Então, porque naquela época era um costume crente não ir a cinema. E outras coisas mais. O costume, por exemplo, que se vivia de mulher, por exemplo, não usar calça comprida. Eu fui pastor da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, aqui no Recife, por 2 vezes. Essa igreja foi formada na década de 60 e conta as histórias que nós sabemos da igreja, e eu fui aluno do primeiro pastor efetivo daquela igreja, que ele conta que a igreja, à época, ficava perto de mato, onde havia muito maruim, um tipo de mosquito que nem em todo o Brasil chama de maruim. Então, quando chegava a noite, as irmãs tinham problemas. E aí elas começaram a conversar com o pastor, saudoso pastor Harold Schally, não é? Um alemão do sul do Brasil, de origem alemã. E ele então disse, as irmãs disseram, pastor, se nós não pudermos vir de calça comprida para o culto, a gente não vem mais o culto da noite, porque nós estamos tendo muitos problemas com os mosquitos. E aí a igreja começou a permitir que as mulheres usassem calça comprida, né? E por isso ela ganhou fama de liberal. A igreja Emanuel é uma igreja liberal. Por quê? Porque na década de 60 ela já deixava as mulheres usar calça comprida. Hoje não tem mais essas questões. Ainda tem em alguns lugares, mas o juízo ético é que deve predominar. E qual seria o critério ético? Nós encontramos a Bíblia dizendo que nós somos chamados para a liberdade. Em 1 Coríntios 6, 12 e 1 Coríntios 10, 23, 24, nós vamos encontrar uma outra expressão.
tudo me é permitido. Observe, a Bíblia que diz que nós somos chamados para a liberdade, ela diz também, tudo me é permitido. Então, é a regra geral, tudo é permitido. Agora, cada pessoa vai ter que adotar critérios para saber restrições contextuais, que é algo que é permitido, mas não vai ser bom. Algo que eu teria liberdade de fazer, mas não vai ser bom. Então eu posso fazer uma escolha. E quais são esses critérios? Nesses textos que eu citei, você vai encontrar, primeiro, nem tudo edifica. O que significa isso? Que nem tudo é saudável. Quando eu tenho que tomar uma decisão para saber se uma coisa é boa ou ruim, eu pergunto, isso vai trazer saúde para o meu corpo? Vai trazer saúde para a minha mente? Vai trazer saúde para as minhas emoções? Vai trazer saúde para a coletividade que gira ao meu redor? Vai trazer saúde ecológica, saúde para o meio ambiente onde eu estou? Vai trazer saúde política para a realidade onde eu vivo? Vai trazer saúde econômica para a realidade onde eu vivo? A saúde precisa ser considerada. Nem tudo edifica, quer dizer, nem tudo produz saúde. Então, quando você vai decidir se você vai participar ou não de um movimento de carnaval, você pergunta, isso vai produzir saúde ou vai produzir enfermidade? É um critério interessante. O segundo diz, nem tudo me convém. Conveniência é uma palavra do vocabulário político, não é? Há coisas que não convêm por razões políticas, porque vai trazer problemas de relacionamento, enfim, se torna inconveniente. Então, também a gente deve perguntar, é conveniente ou é inconveniente? Eu já citei então, quando eu nasci e fui criado nessa cidade que crente não podia ir ao cinema, então eu vivi toda a minha vida em Garça, São Paulo, sem poder ir ao cinema, porque eu sempre priorizei, naquela época eu priorizava e dava muito valor, até porque eu morava numa cidade muito pequena, e quanto menor a comunidade, mais forte é a influência das pessoas na nossa vida. Então, você entende, é inconveniente, não é errado. E os jovens já discutiam que não era errado, mas era inconveniente naquele contexto moral da cidade e dos costumes dos crentes. Mas quando você pergunta, é bom? A coisa muda. Hoje isso não é um problema. Hoje você tem um cinema dentro de casa, você tem um cinema no seu celular e, portanto, a sua decisão é de outra maneira. Mas a conveniência é importante. A outra palavra que o texto diz é, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, eu não perco o controle da minha própria vida. Eu não perco o controle das minhas emoções. Eu não perco o controle dos meus pensamentos. A minha vida não é que você vai ser uma pessoa fixada em controlar-se, né? Mas a ideia de que você não perde o juízo. A ideia é assim, isso vai fazer com que eu perca o controle. Isso acontece muito, por exemplo, no carnaval, que é muito comum. É difícil você ir para um movimento onde há carnaval sem ver uma pessoa com uma lata de bebida alcoólica na sua mão. E aí cada pessoa tem o seu cérebro afetado por um grau diferente de uso de álcool. Mas todas as pessoas, depois de determinada quantidade, elas já começam a perder o controle. Está aí a lei seca que indica que não é uma questão de religiosidade, é uma questão de saúde e de saúde pública. Então, se você vai fazer algo que vai levar você a perder a lucidez, perder o controle da sua vida, você precisa colocar isso como ponderação, como um critério na sua tomada de decisão. Um outro critério que o texto diz é, todas as coisas me são lícitas, eu fui chamado para a liberdade, mas eu não devo pensar somente em mim. O texto diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Ou seja, essa questão da fé evangélica. A fé evangélica no sentido de evangelho, não de evangélica no sentido que acontece no Brasil. Essa fé evangélica do Brasil eu não sigo. A fé evangélica dos evangelhos é a fé que eu sigo. A fé dos evangelhos é uma fé em que a pessoa não pensa só nela. Ela não pensa só se aquilo é bom ou ruim para ela. Ela pensa nela, mas ela pensa também nas outras pessoas. Se você vai fazer alguma coisa que é boa para você, mas vai ser ruim para as pessoas, você deve ponderar, você deve fazer uma reflexão a respeito disso. E o último critério que eu gostaria de deixar aqui é o critério final do texto que fala da liberdade, Gálatas 5,13, que ele diz assim, pelo contrário,
Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor é o critério. Então, se a minha participação, as minhas escolhas, elas são avaliadas também pelo critério do amor, e isso não fere o meu amor próprio, não fere o amor que eu tenho pela outra pessoa, é um bom critério para você tomar uma decisão. Então, eu gostaria de dizer assim, você está diante do momento de carnaval, a decisão é sua, você é livre para tomar a sua decisão. Pondere, você não tem um tipo só de carnaval, você tem muitos tipos de carnavais. Você tem um carnaval simples de bandinhas pelo meio da rua, um grupo de pessoas, aí, algumas dezenas de pessoas andando pela rua, e você tem aqueles encontros onde você tem milhares e milhares e milhares de pessoas, como é o caso do Galo da Madrugada aqui na cidade do Recife, e que você sabe que é um lugar onde você está exposto também a questões de assaltos, a questões de bebida alcoólica, a questão de drogas, uma série de problemas. Mas é você que deve fazer a ponderação. É você que tem que tomar a sua decisão. Não é papel do pastor policiar a vida de ninguém. Nem é papel da vida da igreja legislar sobre a vida de ninguém. O papel da igreja e do pastor é um papel de encorajamento, é um papel de exortação, é um papel de ajuda para que a pessoa possa tomar a sua decisão de maneira melhor. E eu espero que esses critérios dos evangelhos que eu trago aqui nesse momento possam ter sido úteis para que você faça a sua reflexão. Deixe o seu comentário, pode fazer um complemento à minha fala, pode fazer uma discordância. Eu gosto muito quando as pessoas discordem. Eu só não digo para você me desrespeitar, porque faz parte das normas do canal no YouTube, que o respeito deve ser mantido na comunidade e, portanto, nós devemos sempre respeitar. Discorde com respeito, que isso faz muito bem para nós, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, aproveite bem esse período que tem aí pela frente, que é chamado de Carnaval.